Ei, pessoal, tudo bem? Se tem uma pergunta que eu recebo aqui é como ajudar meu filho a desenvolver a linguagem verbal, ou a fala. Então, gente, eu sei que isso é uma ansiedade muito comum, mas a gente precisa entender que os nossos filhos com autismo, eles aprendem através de pequenos passos, de um processo, que é o mesmo que crianças típicas desenvolvem, mas elas desenvolvem isso de uma forma muito natural. Elas aprendem naturalmente observando os adultos. E os nossos filhos com autismo, eles precisam que essas habilidades sejam ensinadas uma a uma. Elas são pré-requisitos para chegar na linguagem, né? Se a gente for falar de linguagem. Então, se eu for falar de linguagem verbal, de fala, antes disso eu preciso trabalhar a comunicação não verbal. Uma criança que tem pouco contato visual, que tem pouco interesse social, que não se comunica através de gestos, muito pouco provavelmente ela vai desenvolver uma fala funcional. Assim, ela pode até desenvolver, mas é pouco provável. Normalmente, as coisas acontecem através, primeiro, de desenvolver o contato social, o interesse social, prestar atenção na outra pessoa, e aí vão caminhando, né? Então, com o João foi assim. Primeiro, a gente precisou trabalhar a comunicação não verbal. Primeiro, a gente precisou trabalhar o ponto zero, o interesse social. Ele precisou olhar pra gente, prestar atenção na gente, fazer contato visual, que era coisa que ele não fazia. Ele precisou entender que o contato visual era uma forma de comunicação, que ele precisava se comunicar quando ele queria alguma coisa ou que ele queria continuidade da atividade, né, nas trocas de turnos que a gente fazia, olhando pra gente, pra poder ter isso, né, a continuidade da atividade. Que ele, quando queria um objeto, não adiantava ele ficar só olhando para o objeto, ele precisava me olhar, então eu entendia que ele queria aquele objeto e entregava o objeto para ele. Então, os passos que eu desenvolvi com o João são passos naturais, só que eles foram todos ensinados. E num desenvolvimento típico, você não tem esse ensinamento todo. Outra coisa que foi muito importante aqui, e que também acontece no desenvolvimento típico, é a imitação de gestos orofaciais, né? Não sei se o nome é esse exatamente, mas mandar beijo, fazer caretinha. Os nenéns fazem isso desde muito, muito cedo, os bebezinhos, e o João demorou para poder fazer isso. Ele foi fazer isso logo muito perto dele falar, né? Então, assim, a imitação, ela é um pressuposto da fala. Se o seu filho não imita high five, palma, muito pouco provavelmente ele vai falar, porque é uma coisa mais complexa, né? Além de envolver comunicação, envolve imitação. Claro que tem crianças, gente, que subvertem essa ordem. Nada é certo quando se trata de desenvolvimento humano. Mas geralmente funciona assim. Primeiro gestos, tchau, bater palma e tudo. Depois orofaciais, beijo, caretinha, porque precisa da musculatura disso para falar, né? Então, a gente tem que trabalhar a imitação, trabalhar gestos orofaciais e para depois trabalhar a imitação verbal. Então, a gente chegou na fala com o João, ensinando comunicação pré-verbal, não verbal, e imitação orofacial. Além disso, a gente criava oportunidades de aprendizado. Por quê? Porque crianças com autismo, elas não prestam tanta atenção nas outras pessoas quanto as crianças com desenvolvimento típico. Então, a gente cria oportunidades para que elas possam prestar atenção na gente. O tempo todo, durante o jogo, durante o dia a dia, a gente sabota pequenas sabotagens para que elas precisem se comunicar. Então, eu sei que ele gosta mais de um biscoito, eu mantenho esse biscoito dentro de um pote. Aí ele aponta para o pote, porque ele já aponta. Aí eu falo, você quer o quê? O pote? Ah, tá, você quer? Ele já fala, quer. Aí eu entrego o pote para ele. Aí ele precisa me pedir para abrir o pote, porque eu não entrego aberto, eu entrego fechado. Aí ele fala, ele olha para aquilo, primeiro ele fica tentando se virar sozinho. Quando ele não consegue, ele fala, abre. Aí eu vou lá e abro o pote. Se ele não conseguir pegar o biscoito, melhor ainda. Aí ele tem que tentar falar biscoito. Hoje em dia eu já modulo para o João tentar juntar duas palavras. Aí eu falo, quer biscoito? E espero. Aí ele fala, biscoito. Ele fala tudo errado, né? Mas vamos supor, biscoito. Aí eu falo, quero biscoito. Aí ele, biscoito. Aí eu, quero biscoito. Porque eu tô modulando para ele juntar duas palavrinhas. E como que ele vai começar a juntar? Quando ele vê que quando ele tentar juntar duas palavrinhas, ele vai receber muito mais rápido. Então, quando ele fala biscoito, ele tem que me ouvir modulando. Quero biscoito. 3 vezes antes de entregar para ele. Mas se ele tentar falar, como ele já tentou em algumas oportunidades, juntar duas, da água, que é mais fácil, da água. Aí eu vou e entrego na mesma hora. Ou seja, ele recebe a recompensa pelo que ele quer muito mais rápido se ele tentar se comunicar verbalmente.
verbalmente. Da mesma forma, se a gente for pensar numa criança que ainda não fala, biscoitos, né? A gente está oferecendo biscoito, e ela já aponta, ela fica apontando ali, você modula 3 vezes. Biscoito? Aí a criança fica lá apontando. Biscoito, se a criança tá produzir algum som, por menor que seja, você entrega rapidamente o biscoito para a criança, e ela vai entender que quando ela pega o biscoito, quando ela tenta falar, ela vai receber o biscoito muito mais rápido, então ela vai tentar se comunicar verbalmente, né? Outra coisa que funciona muito são dicas de comunicação. Então, você repete um jogo várias vezes, por exemplo, 1, 2, 3 e já, e derruba blocos. Tem blocos aqui, você conta 1, 2, 3 e já, e derruba o bloco. Ou faz uma rotina sensorial, joga a criança pra cima. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e a criança te olha, já. 1, 2, 3 e você espera um ato de comunicação, a criança te olha, já. Quando a criança já tiver desenvolvido bastante a linguagem não verbal, você começa a dar dicas de comunicação. Então você conta 1, 2, 3 e espera a criança tentar completar. Talvez a criança não tente, você faça isso várias vezes e ela não tente, mas talvez ela tente. Foi assim que aconteceu com o João. Aí a gente fazia aí ele falava e a gente jogava ele pra cima na mesma hora, ele ganhava recompensa. Então, através dessas pequenas sabotagens, a gente vai ampliando as oportunidades dele tentar imitar um som. Outra coisa muito legal é você imitar os sons que a criança produz. Então, eu criava oportunidades pro João fazer sons como o índiozinho, tem um vídeo aqui no Instagram. Eu imitava os sons que ele produzia. E ele falava, ele falava sempre Aí eu falava, é o quê? Aí ele falava, aí eu falava, e esperava ele continuar, como se fosse uma conversa, ensinando para ele que uma troca se dá daquele jeito. Muitas vezes seu filho não vai tentar continuar, como acontecia comigo também, mas não tem problema, você está ensinando, é um aprendizado, é um processo. Em algum momento ele vai aprender. Uma coisa que a gente fez muito com o João foi musiquinha. A gente cantava sempre a mesma quando eu saía com ele de carro. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé. Várias vezes. Aí uma hora eu comecei a parar de fazer o pé. O sapo não lava o... E esperava a vez dele cantar, mas ele não cantava. Aí depois que eu marcava a vez dele, eu cantava pé e continuava. Isso eu fiz várias vezes, gente, até que ele começou a entender que ele tinha que tentar completar aquilo. E isso estimula muito a comunicação. Muitas mães fazem isso com os filhos para desenvolver a comunicação verbal, mesmo crianças típicas, e funciona. Então é uma dica que eu também quero dar. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente fazer sons com tudo. É um carro, bibi, brrr, onomatopeias, entendeu? A gente dá sons pro mundo deles, pra gente trazer os sons pra vida diária da gente. Então, é um banho, a gente faz splash com sabão que mergulha, ou a mão tá lavando, escovando o dente. Isso funcionou muito com o João. A primeira palavra com função que ele falou foi nham, imitando o som de quando ele comia. Então, eu sempre tava narrando e fazendo sons lúdicos, porque isso chama muita atenção dos nossos filhos, né? Então a gente vai falando com o carrinho, bibi, bibi, trazendo sons para a vida deles. Outra coisa que eu acho legal é a gente atentar para a regra do mais um, que é, se a criança não fala nada, a gente vai usar uma palavra só com ela. Então, biscoito, a criança quer biscoito, você não vai falar, quer biscoito? Você fala, biscoito? Aí, porque facilita, ela entende que aquilo chama biscoito. O que quer, que você quer biscoito, complica muito. Então essa regra é do Denver e eu acho que vale muito. O João hoje a gente já usa uma linguagem bem mais natural com ele, porque ele tem uma linguagem compatível com uma criança da idade dele. Mas para crianças que não falam, uma palavra só, biscoito, banho, papá, mamãe, coisa simples. E adicionar gestos às palavras. Então, se a criança já faz o gesto do dá, você fala dá. Então, isso é muito legal porque eles associam, né, gestos, high five, yes, toca aqui, yes, toda vez que bater, yes, toda vez que você quiser alguma coisa, dá. Eles vão associando e vão conseguindo aprender isso melhor. O vídeo vai ter que terminar porque é só 10 minutos que cabe. Então eu vou encerrar, ficou meio corrido o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser que eu fale de mais alguma coisa, vocês me falem aí nos comentários, tá bom? Eu espero que ajude em alguma coisa, tá bom? Até mais então. Beijinho.